Ok, hoje vamos falar sobre projeto que tem a ver com empréstimos a pequenos empreendedores. Como eu já havia dito, esse é um projeto que nós temos feito e também tem aconselhado muita gente, e principalmente na fase inicial, a iniciar logo com este mesmo projeto, né? Esse projeto consiste, na verdade, em financiar pequenos empreendedores, que é aquela que é a essência, a verdadeira essência da própria microcrédito, né? Que é financiar pequenos empreendedores, pequenas quantias e do modo que negócios dessas pessoas possam crescer. Então, essa é que é a essência, essa é que é a ideia deste projeto. Uma das desvantagens desse projeto, entre aspas, é que para que tu implementes é necessário que tu tenhas gestores, tenhas agentes de campo, pessoas que vão todos os dias ter com o cliente e que vão coletar o dinheiro diariamente, uma vez que a coleta do mesmo dinheiro é feito diariamente. Esse projeto consiste em financiar e os pagamentos serem feitos diariamente. Não é? Então, mas uma das grandes desvantagens é que as pessoas, as instituições ou as créditos não gostam de investir nos seus colaboradores e acabam perdendo muito dinheiro. É algo muito simples, muito simples mesmo. Então, um dos conselhos que eu costumo dar é que investam nos seus colaboradores para que esses mesmos colaboradores possam trazer retorno. Ok, um dos primeiros requisitos para que esses clientes possam ser atendidos por nós. Nós desenhamos vários requisitos aqui, mas existem esses que são os pilares que nós temos que seguir mesmo, né? E também a falar de idade, significa que as pessoas que vão ter esse nosso crédito devem ter no mínimo, devem ter no mínimo, aliás, no máximo até 65 anos de idade. Por que é que nós determinamos essa idade? Já tivemos situações em que pessoas tiveram um crédito conosco acima dessa idade e já tivemos perda, a pessoa perdeu a vida, então acabamos por de limitar essa mesma idade. Desculpa, consegue me ouvir perfeitamente? Perfeitamente, Luiz, bem. Ok, está certo. Então, então, preferimos determinar essa idade. Mas com isso, nós estamos a dizer que as pessoas com menos dessa idade não podem perder a vida. Podem perder a vida, mas o risco é menor. Por isso é que nós determinamos a idade. Claramente que nós avaliamos também a aparência da pessoa, essas coisas todas. Né? Temos também, essa pessoa deve estar a exercer uma atividade. Deve estar a exercer uma atividade. Nota bem em relação a isso. Nós não financiamos pessoas que pretendem abrir um negócio. Nós financiamos pessoas que têm um negócio e pretendem crescer neste negócio. Por isso é que nós pedimos também, deve estar a exercer uma atividade e deve ter um comprovativo da atividade que está a exercer. Caso não tenha esse comprovativo, existem pessoas que estão a exercer atividades nas suas próprias casas. Vamos pedir uma declaração do bairro. Caso esteja no mercado, vamos pedir uma declaração do mercado. Espero que isso esteja bem claro. Outra coisa é que essa mesma pessoa não pode estar a exercer ou não pode ter um outro stick. Nós chamamos de empréstimos para pequenos empreendedores ou também chamamos de stick diário. Então, tanto faz. Então, não pode ter outro stick. Como é que nós vamos saber isso? Tudo isso depende da capacidade dos nossos gestores. Se os nossos gestores forem pessoas não espertas, não pessoas que não conseguem ler o cenário, esse, esse requisito nós vamos deixar escapar e depois vamos ter grandes problemas. Depois temos que também avaliar a capacidade de pagamento deste mesmo cliente. Como avaliar a capacidade de pagamento? Normalmente, nós não trabalhamos com valores altos.
nós damos empréstimos para este projeto específico, nós damos de 1.000 meticais até 5.000 meticais. Só damos esses valores. Depois vamos perceber por que acontece isso. Então, o que acontece? Este cliente deve ter capacidade de pagamento. Como é que nós vamos saber isso? A pessoa se leva 1.000 meticais a uma taxa de 20%, porque normalmente as taxas com pagamentos diários são menores. Então, nós fazemos já uma taxa de 20%, mas porque a pessoa tem que pagar 1.200. Neste 1.200, nós vamos dividir por 30 dias. Então, temos uma parcela diária de 40 meticais. Então, este 40 meticais é a parcela diária, é a prestação diária. Significa que este mesmo cliente deve. Ok. Este mesmo cliente deve. Um minuto só, um minuto só. Solida. Ok. Ixi. Então, eu estava a falar sobre. Alô? Alô? Tem, Leões? Ok, eu estava a falar sobre capacidade de pagamento. Então, este cliente deve comprovar que consegue gerar o triplo do valor da prestação a ser paga. Neste caso, se ele fez o empréstimo, por exemplo, dos 1.000 meticais e a sua prestação diária são de 40 meticais, então ele deve comprovar que consegue fazer o triplo desse valor. Neste caso, estamos a dizer que ele deve provar que consegue produzir 120 meticais para poder tirar a prestação diária a ser paga e não ter dificuldade. Isso está claro, isso já foi comprovado. O cliente, se não consegue comprovar que tem capacidade de pagamento, ele não vai cumprir. Isso está claro. Se ele consegue fazer 40 meticais, claramente ele não vai tirar 40 meticais. Então, tem que, no mínimo, provar que tem capacidade de produzir o triplo do valor. Isso é válido para 2.000, é válido para 3.000, é válido para 5.000. Vamos lá dar um exemplo de 5.000. Para 5.000, estamos a falar de 6.000 mensais. Aliás, 6.000 no final, estamos a falar de 20%. Então, a prestação são de 200 meticais. Então, para esta situação, o cliente deve provar que consegue, no mínimo, produzir 600 meticais. Para que, nestes 600 meticais, consiga tirar os 200 meticais e pagar a sua prestação. Isso deve estar bem claro. Se nós falharmos neste requisito, iremos fracassar nesse projeto. Depois temos as garantias. Temos as garantias. Normalmente, ele deve apresentar uma declaração. Declaração das garantias
Normalmente, essas garantias devem ser equivalentes ao valor solicitado. Equivalente no sentido de, tem que ser superior, não equivalente. Tem que ser superior ao valor solicitado. Isso para quê? Para evitar o que, caso ele não pague, no mínimo a gente tem as garantias para cobrir o empréstimo. Por que é que nós preferimos trabalhar com valores baixos, assim? Por causa do risco. O risco é menor. É menor. Ok. Existem um sistema alternativo que nós temos que fazer para avaliar os nossos clientes. Nós iremos perceber que se nós trabalhamos com vendedores, trabalhamos com vendedores, trabalhamos com aquelas senhoras do mercado, normalmente aquelas pessoas têm alguma limitação. A maioria dessas pessoas não tem um registro formal dos seus valores. Então, o que acontece? Essas pessoas, por não terem esse registro formal, normalmente não têm um histórico bancário. Nós não iremos pedir, por exemplo, aquela mamãe, aquela senhora do mercado, que nos apresente o extrato bancário. Podemos até pedir, mas nós sabemos que a maioria não tem um histórico bancário. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que criar métodos alternativos. Normalmente, esses métodos alternativos, nós recorremos a uma entrevista. Sentamos com o cliente, conversamos com o cliente, para nós percebermos até que nível ele percebe sobre este negócio. Até que nível essa pessoa tem capacidade de reembolsar os nossos valores. E o que acontece? Eu já tive tenho vários clientes que não têm histórico bancário, mas eu dei essa oportunidade de sentar com elas. Elas mostraram com A mais B que elas conseguem produzir muito dinheiro. Se elas conseguem produzir muito dinheiro, automaticamente essas pessoas têm capacidade financeira, mas não é comprovada. Existem pessoas que saem para um distrito que não há banco, não há nada. Iremos descobrir que essas pessoas têm muito dinheiro e movimentam muito dinheiro. Muitos movimentam nas suas carteiras móveis. Então, a carteira móvel, M-Pesa, o M-Mola, o M-Cash, também é válido para avaliar a capacidade de pagamento do cliente. Estamos juntos? É válido para avaliar a capacidade de pagamento do cliente. Então, vamos recorrer a isso aí, vamos ter um contato direto com o cliente, vamos tentar criar uma boa relação com o cliente. Isso mesmo vai facilitar muito mesmo, muito. Temos também o segundo método, que é por recomendação. Normalmente, as recomendações são as melhores formas de trabalhar com o cliente. Por que eu gosto de trabalhar com aqueles clientes que são recomendados? Nota bem, só aceito uma recomendação de um cliente que também tem boa reputação. Estamos juntos? Não é um cliente que tivemos uma situação de inadimplência alta e acabamos... Não é para esses clientes. Estamos a falar de clientes sérios. Estamos a falar daqueles clientes responsáveis. E, normalmente, clientes responsáveis, quando recomendam alguém, também automaticamente será responsável. Por quê? Porque ele não vai querer comprometer aquele que é o seu bom nome. Isso está claro. Isso está bem claro. Então, trabalhar por recomendação é uma das melhores. Mas nota bem, o fato de alguém recomendar não significa que nós não devemos fazer o quê? Não devemos seguir os procedimentos normais. Podemos até abrir sessão, mas devemos também seguir. Eu tenho um cliente
que está em Nampula. Não conheço esse cliente. Não conheço, nunca vi, só tenho o número dele. Por quê? Porque um dos meus clientes, que trabalha comigo aqui, recomendou. Recomendou a ele, ele ligou para mim e ele disse, aquele cliente disse, caso ele não pague, eu vou me responsabilizar. Então, ele está ali como um avalista, em outras palavras. E tenho trabalhado com ele desde, acho que há uns 5 anos, estou a trabalhar com ele. Ele basta me ligar, tinha que mandar dinheiro, tinha que mandar dinheiro. E sempre reembolsa, sem nenhum problema. Então, trabalha com recomendação, mas deve saber quem que está a recomendar. Depois temos o avalista. O avalista, na verdade, é, é, alô? O quê? O avalista, na verdade, é uma pessoa. Alô? Consegue ouvir? Sim, sim, Já, estamos. sim. Tudo bem. Alô? O que está acontecendo Alô? aqui? Sim, sim, mentor. Alô? Alô? Conseguem me ouvir? Sim, Sim. consigo. Conseguimos. Sim. Ok. Acho que foi minha internet. Ok. Minha internet. Um minuto só. Então, eu estava a dizer que o avalista é alguém que vai assumir ou comprometer-se em pagar a dívida caso o tomador do empréstimo não cumpra com o pagamento. Estamos juntos? Então, esse mesmo avalista deve ser alguém que tem capacidade comprovada. Significa, em termos legais, este mesmo avalista tem a mesma responsabilidade com o tomador principal. Caso ele não pague, ele pode ser acionado legalmente. Consegue me ouvir? Eu estou a ouvir, parece que não. Alô? É, eu consigo ouvir. Ok, tá certo, vamos avançar. Consigo ouvir também. Ok, tá certo. Não sei o que está acontecendo no outro telefone. Então, eu aqui vou falar dos valores que nós preferimos trabalhar nesse empréstimo. Nesse empréstimo nós trabalhamos com valores bem baixos. Não sei se conseguem ver aqui, que são valores de valor mínimo que são 1.000 a 5.000 meticais. Esses valores foram definidos por causa dos riscos. E a ideia principal desse projeto é que abranja qualquer comerciante. Claramente que existem aqueles comerciantes que não precisam deste valor, porque este valor é muito, muito pouco. Nós vamos abrir uma exceção. Eu já tive mentorados em que preferiram aumentar esse valor, aumentaram do valor mínimo, que eram os 5.000 meticais, aumentaram para 15.000 e tiveram problemas graves. Tiveram problemas graves. Por quê? Porque os clientes começaram a apresentar dificuldade para o pagamento. Esses valores de 1.000 e 5.000 meticais foram definidos de forma estratégica.
foram definidos de forma estratégica para abranger qualquer comerciante. Nós teremos uma aula, quase no fim, que fala sobre. Qual é aquele tema ali? Para definir. Qual é o tema? Onde está o tema? Indicadores de desempenho. Indicador de desempenho. E nós iremos perceber que, para quem trabalha com comerciantes, no mínimo dos mínimos, considera-se ótimo quando tem acima de 300 clientes. Estamos juntos? Então, nós, nesta fase, até podemos não estar a trabalhar com esse número. E até podemos nos considerar ótimo. Mas existe o indicador de desempenho que vai mostrar que não está, ainda não está ótimo. Por quê? Porque este projeto mostra que nós podemos trabalhar com qualquer, até aquela pessoa que vende amendoim, aquela pessoa do M-Pesa, aquela pessoa que vende ovos, nós podemos abranger essas pessoas. Ok, como é que funciona na verdade esse projeto?